2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito da seguinte maneira: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências também seja manifesto. Faz aproximadamente 24 anos, 23 anos, que eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, em que eu passei a entender o quanto que nós somos amados por Deus. Comecei a entender o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas na cruz do Calvário. E comecei a buscar o temor do Senhor, que não é ter medo de Deus, que não é ter pavor de Deus, como se na verdade o Senhor não nos amasse, mas na verdade é ter uma santa reverência e ter uma comunhão com o Espírito Santo. E desde então isso aqui vem acontecendo. Tentamos persuadir os homens. Ao longo desses anos eu vi muitas pessoas sendo tocadas, sendo transformadas, libertas, curadas, salvas, cheias do Espírito Santo. Vi histórias de vida mudando, vi lares que estavam destruídos sendo completamente transformados. Eu continuo vendo isso acontecer. E, por um outro lado, também vi muitas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, que sentaram no mesmo ambiente, nas mesmas cadeiras, que ouviram a mesma palavra, fazendo escolhas totalmente diferentes. Algumas escolhendo a luz, outras escolhendo as trevas. Algumas escolhendo a verdade, outras escolhendo o engano, a mentira. Eu pude perceber que o poder de escolha continua sendo do ser humano, continua sendo do homem e da mulher. Por mais que a verdade seja apresentada de uma forma nítida, clara, persuasiva, esclarecida a qualquer um de nós, eu tenho percebido ao longo desses anos que o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, jamais vai tomar o direito de escolha de um homem e de uma mulher. Ele continua batendo a porta, ele está à porta e bate. Mas a escolha de abrir, de chamá-lo, de convidá-lo, de aceitar a palavra, de crer na palavra, continua sendo nossa. Continua sendo de cada um de nós. E aí eu entendo essas palavras de Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo aqui nessa igreja de Corinto, ele viu muita gente sendo salva, liberta, mas ele também viu muita gente se perdendo. E então ele diz assim, ainda no versículo 11, assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus. Nesse exato momento, eu tenho essa absoluta certeza. O que eu sou, como homem, como pai, como pastor, como filho de Deus, o que eu sou é manifesto a Deus. Não há nada em mim que esteja oculto diante do Deus Todo-Poderoso. Mas ele fala assim, o que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Ou seja, Paulo está dizendo, aquilo que está no meu coração com relação a vocês, aquilo que diante dos olhos de Deus é tão claro, ele sabe porque eu prego, ele sabe porque eu ministro o Evangelho, ele sabe porque eu tenho pastoreado, ensinado vocês. É como se Paulo tivesse
estivesse dizendo assim, ó, assim como as minhas intenções são claras diante de Deus, espero que as minhas intenções também se tornem claras diante do coração de cada um de vocês. Às vezes pessoas pensam bem de nós, pensam mal, acham que a gente ama, acham que nós não amamos, mas essa é a minha oração como pastor. Que aquilo que Deus conhece de mim, aquilo que o Senhor sabe a meu respeito, que Ele possa manifestar ao coração daqueles que nos ouvem. A gente vive num mundo em que tantas pessoas vivem de aparência. Tantas pessoas apresentam uma capa e de repente não são aquilo que elas estão apresentando. Que de repente quando alguém se aproxima da gente na verdadeira intenção de nos ajudar, talvez a gente se confunde. A gente pensa, poxa, aquela pessoa ali está se aproximando de mim para se aproveitar. Então, eu entendo essas palavras de Paulo. Que aquilo que Deus vê em nós, aquilo que Deus sabe de nós, que seja manifesto também nas vossas consciências. Ore comigo para que cada vez mais o Evangelho seja pregado e aquilo que o Pai vê nos seus ministros seja manifesto ao coração e à consciência das pessoas. Para que a gente possa discernir o que provém, o que não provém de Deus. Porque a própria palavra fala, provai os espíritos. Provai se os espíritos vêm de Deus. Foi o apóstolo João, na sua primeira carta que disse isso. Provai cada espírito para saber a procedência, se vem ou se não vem de Deus. Ore comigo nesse sentido. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem levantado no Brasil e no mundo. O Senhor tem levantado no corpo de Cristo pessoas autênticas. O Senhor tem levantado homens e mulheres que não estão pregando o teu evangelho por outra razão, a não ser por aquilo que está no teu coração. O Senhor tem feito a tua obra. Homens e mulheres têm sido libertos. Corações têm sido libertos do pecado. Vidas têm se achegado ao Senhor. E eu oro para que aquilo que o Senhor conhece em nós, aquilo que o Senhor vê em nós, aquilo que o Senhor vê nos seus ministros, nos seus filhos, nas pessoas que ministram a tua palavra, que seja manifesto diante da consciência de todos os homens. Concede, Pai, que nós possamos falar ousadamente, com alegria, a tua palavra, sem receios, que nós possamos trazer esclarecimento, que cada homem, cada mulher de Deus possa desfrutar de paz, ainda que muitas das vezes não sejamos reconhecidos. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê graça e manifeste na consciência do teu povo aquilo que o Senhor enxerga em nós. Eu te agradeço, Pai Santo, pela tua graça, pelo teu amor. Venha teu reino, venha teu governo sobre esse tempo que nós vivemos. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é tão perfeitamente feita no céu. Assim como seus planos e propósitos são realizados no céu, que sejam realizados na terra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.